tem que pesquisar bastante, artigo, ler muito, né? É, Para poder eu a gente também ser gosto. contra o outro. Eu adoro um argumento. Eu não falei nada, porque Adoro um argumento. fulano disse, né? E quando a gente trabalha isso, a gente sabe que existem sinais dentro da referência bibliográfica, né? Que a gente está dizendo ali no final que a gente usou palavras, né? No texto que a gente está fazendo de fulano de tal. Então, assim, tudo isso é aprendizagem. Agora, eu acho assim, eu não devo ficar em silêncio, né? Porque eu não, digamos assim, não me considero boa, biblicamente falando, que o Senhor disse, mas o Senhor disse que é por ser uma bênção. E ele que faz com que eu olhe desse jeito, né? Com um olhar de mãe para a sociedade. E eu olho esse olhar de mãe. E eu estou realmente assim, vamos fazer os projetos e lidar das mulheres o que precisa. Principalmente, eu estou com um trabalho de terapia em grupo com mães atípicas, né? Voltada a isso. Particularmente, eu acredito muito na terapia em grupo. Minha filha é maravilhosa, Acredito experiências que muito passa. na terapia em grupo. Eu tô Porque organizando. os iguais que vivenciam situações muito próximas, Sim, não sim. exatamente a mesma Sim, coisa, mas sim. muito próxima, ela tem uma capacidade de se sensibilizar mais com o outro. Ou o outro precisando do outro. Você entende? É o seu Isso. experimento, as suas vivências. Mamada, eu tenho o costume seguinte, eu ouço muito. Até quando levo a administração alguma coisa, eu gosto de falar experiências. Né? Se eu não tivesse vivenciado um relacionamento abusivo, eu não tinha argumento e autoridade para poder falar. Isso. Entendeu? Então a gente precisa passar pelo processo. Né? Então, assim, tem coisas que alguém disse, sim, mas fez efeito em mim? Tudo que faz transformação primeiro tem que sair de você. Para você experimentar, não é você vai fazer não, é assim, é desse jeito. Até para delegar, a gente tem que saber, tem que experimentar e tem que fazer. Com certeza. Entendeu? Então, o outro, a experiência do outro, diz muito a gente. Entendeu? Você vai falar com dor, você fala com âmago, sabe? Como é que você fala de dentro para fora? A vivência, ela transporta tudo. Quando você fala de uma experiência, você está no meio, num ambiente com outras pessoas que vivenciaram aquilo e você fala do seu eu, você sabe que é verdade. E se encontra, que às vezes você nem está, sabe, assim, digamos assim, aceitando, ou nem se percebe, gente, porque às vezes você está ali com aqueles problemas todos, você não percebe que está vivendo aquilo ali. Eu prefiro viver outras coisas do que assumir. Então eu pego a caixinha aqui dentro, fecho tudo dentro de mim, eu não quero resolver. Sendo que, inconscientemente ou não, um dia vai explodir. Vai ter que bater de frente com ela. E aí que é a questão do processo de que muitas vezes as pessoas não aguentam, né? E tentam fazer muitas coisas para se autodestruir. Entendeu? Esse projeto Desperta Débora tem um dia para começar? Vamos começar agora. Já. Eu tinha também o Mães de Joelho, Filhos de Pé, mas era da Igreja Católica. Ainda continua, Lina? Esse daí já, mas ele funciona, né? Ele funciona com, assim, até dentro do próprio programa das terapias, entendeu? Agora vai começar de uma forma especial, porque vai ter local, né? Vai ser ótimo. Está vindo aí novidade, né? Que é a casa terapêutica, né? Então, é um projeto que eu estou falando, né? Se alguém chegar e querer a ideia, pode pegar até a ideia, mas aquela história, quando você tem um projeto que você gera e pare, o outro pode pegar seu projeto, mas ele, sabe, pode dar continuidade, mas não chega no propósito daquele que veio no seu pensamento aquela ideia. Entendeu? Então, aquele que tem a intenção de ajudar pessoas através do seu projeto, eu acho que pode ser copiado, porque eu acho que boas ideias precisam ser copiadas, devem ser copiadas. É por isso que eu me sinto muito, inclusive, eu me sinto muito feliz, né, no município, porque a creche noturna, né, foi uma ideia minha, e saber que tem um pedaço de mim, né, foi modificada para 24 horas, e fez, né, daquele tamanho muito bonito. Ainda não fui visitar e ver, mas só o fato de eu saber que uma ideia que eu pensei, né, começou em 2015 a pesquisa, e ver questão da evasão, que é um plano de ação da questão da evasão escolar, que eu tenho um projeto referente a isso, vários planos de ação, na verdade. Você faz falta, não? Tem um projeto que é do governo estadual agora, Você Faz Falta. Eu não vi, não. Eu vi o título, era sobre isso. Retornar, acho que é esse ano que está.
Não vi, mas eu vou dar uma olhada. É o convite para a escola, né? Você faz falta, quem saiu da escola. Isso, para você... sim, pra de evasão, não vi, não, mas eu quem vou dar uma saiu da olhada. escola e precisa ainda concluir, né? Isso, de mães que às vezes ia até a própria mãe para segurar para fazer prova, né? E às vezes desistiam de ir para as aulas noturnas, né? E aí também outras pessoas que eu encontrava que trabalhavam na Mondial, né? Trabalhavam em outro lugar, porque é triste a gente sair, deixar os nossos filhos, né? E saber, imagina no noturno, a situação, né? Você trabalhar não vai ter produtividade, né? Porque produção e produtividade, duas coisas diferentes. Eu, como professora de produtividade, gestão de qualidade de serviço, para entender melhor essas mães, né? Então, assim, quando Deus foi colocando no meu coração, que eu fui fazendo, pesquisando, né? Existem outras cidades que faz esse trabalho da creche noturna, agora com visões de acordo com a necessidade de cada cidade, né? E aí eu fiz uma adaptação onde essa questão de suprir essa evasão e de dar, porque se você faz isso, você está levando essa mulher a buscar os conhecimentos, que é o que a gente precisa para poder entender melhor e para poder ser melhor. É o conhecimento, e ninguém rouba isso, né? Isso. Então, quando veio a ideia, né, gostou, né, graças a Deus, ela amou e fez uma modificação, uma porque existe a creche, estava sendo feita, né, as creches para outra gestora, em vários bairros aqui do município, né, que está por fazer ainda, né, e aí a necessidade tinha de dia, então a noturna é maravilhosa, né, então assim, encaixou, ela gostou da ideia, ela fez, né, como está provado Parece em que vídeo. eles eram há 4 anos, né? Isso, né, e com todos o que é necessário para que possa dar uma segurança à mãe. Eu vi um vídeo. Né? Então mudou para 24 horas, né? O projeto, no caso, mudou para 24 horas e Mas é magnífico. Ele é interessante no modelo 24 horas, porque assim, não é que a criança vai passar lá 24 horas. É que mas atende toda vai a necessidade. atender várias crianças, as mães trabalham naquele turno, então naquele turno a criança pode ficar. Isso, mas pode quando ficar à foi noite, feito, pode ficar durante o dia, nos vários horários. Mas né? a ideia da creche noturna é pelo fato de que já estava sendo feitas as creches diurnas, né? Que era durante o dia, então ia suprir as necessidades. E aqui não tinha no município, era justamente essa. Entendeu? Então, quando veio, e aí no caso tornou-se 24, porque não tem, melhor ainda, né? Agora saber, assim, a felicidade de saber que você tem um pedaço daquilo que você sonhou, né? Então, isso que é importante, que é o fazer acontecer, não é no nome, não é a intenção. É a intenção, é saber que existe aquilo ali, poxa, aquilo ali saiu daqui, né? Você gerou de alguma forma, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, o trabalho, como eu vou ter que não esquecer, certo? Do abrigo, do acolhimento de crianças que precisam do nosso município, né? Então, assim, tem esse projeto. Nós necessitamos muito desse abrigo, porque, assim, tem muita criança hoje em uma situação de abandono, né? Sim. Ou que os pais estão numa condição inapropriada para cuidar deles, Sim. usuários de drogas, alcoólatras, ou mesmo em surto psicótico, né? Então, não tem local de não tem. Eles ficam procurando famílias substitutas ou mesmo instituições fora daqui toda desestruturada, que não tem condição de ficar. Parentes para poder abarcar aquilo ali. Então isso é fato urgente, isso é fato que precisa. Agora, de que forma? Entendeu? Então, assim, de que forma? Da forma que existiu aqui há um tempo atrás? Não. Né? Entendeu? Aquilo ali, eu não estava aqui presente, mas os resultados, eu tive contato com pessoas que estavam lá dentro. Então, para mim, isso é triste. Eu, como se você pesquisar e saber, deu certo? Não deu, o que é que eu posso melhorar nisso aqui, nessa falsa, né? Entendeu? Então, assim, em Salvador, eu trabalhei um certo ano com um abrigo em Tubarão, onde eles têm esse tipo de trabalho. E esse abrigo, assim, ou seja, não é trazer esse para cá, mas, assim, é mais ou menos a necessidade que o município precisa, entendeu? Então, assim, acolhimento de criança e adolescente, mães solo, mães grávidas, que elas, como você colocou, são abandonadas, jogadas, né? Vai embora. Como é que vai ser essa criança? Então, assim, é um olhar para isso. Então, Desperta Débora é isso, é olhar dessa forma. É olhar da forma que você, como mulher, bem, aconteceu. E aí, agora? Vai fazer o quê? Vai jogar fora? Aconteceu essa é a mãe mesmo, né? Aconteceu aqui em Conceição de Jacuípe, uma determinada situação, que tinha uma criança chorando. A criança passou horas chorando. E aquilo incomodou os vizinhos. Quem incomoda, né? A criança está... E eles percebiam que a criança estava sozinha. A criança tinha por volta de 7 meses. Então, assim, chamaram a polícia.
Quando viram que eles não iam invadir a casa alheia, eles chamaram a polícia. E aí chegou a guarnição, arrombaram a porta, porque a criança realmente não parava de chorar. Quando chegaram, era por volta de umas 3 horas da tarde. Uma situação deplorável. A criança toda urinada, toda obrada, tudo sujo. A criança estava se esgoelando de fome, né? Tinha até uma mamadeira seca do lado da criança, que você via que tinha restos de comida, que ela tinha se alimentado. Mas ela estava sozinha? Estava sozinha. E aí, e a criança toda assada, porque passou o dia todo ali, o xixi, o cocô e tudo, toda cheia de fezes. E aí, a polícia pediu a um vizinho, né, a uma vizinha, que disse, olha, dá para a senhora dar um banho nessa criança, enquanto a gente aguarda, ver se aparece alguém, né? Ela disse, não, ela tem mãe, mas eu acho que ela saiu cedo, né? Deus. Aí, quando foi umas 4 horas da tarde, a mãe chegou, tranquilo. Aí, jovem, e o policial disse, minha filha, abandono de incapaz é crime. Ela disse, e se eu não alimentar ele? Que eu não tenho nada para comer. O que eu vou fazer? Eu preciso ir trabalhar. Eu deixei ele aí com uma mamadeira do lado, para ele se autoalimentar com 7 meses de idade, e não tive condições. Eu tive que ir trabalhar para conseguir algum dinheiro, né? Então, assim, a criança foi deixada, mas não foi por irresponsabilidade. Ela não tinha quem desse nada a ela. Ela tinha que trabalhar, ela não tinha onde deixar, né? Que às vezes as pessoas pensam, vamos, leve para o seu emprego. Você acha que todo mundo vai aceitar um bebê dentro de sua casa, fazendo cocô, xixi, chorando? Não, nem uma boa parcela não. Muito da nossa sociedade não dá essa importância a um ser humano, né? Não se coloca no lugar do outro. Então, essas estruturas que foram pensadas por você, elas servem justamente para isso, né? A mãe pariu, é uma pessoa sem uma condição financeira, que apesar do pessoal falar, mas e o Bolsa Família? Gente, R$600 dá para o quê? Vai pagar no máximo o aluguel, a luz, kitnet, né? Vai comprar alguma besteira, mas a comida, para aquela mãe amamentar aquela filha, ela vai precisar trabalhar. E outra coisa, você já imaginou que vazio do choro? Quantas vezes essa criança chorou e vazio? Já imaginou o emocional dela? Que tipo de mulher que fica, né? Fica lá. A gente, como você falou, nós somos um centro de emoções. Aquilo que já foi gerado, que está dentro antes de... Sente, né? Eu vejo meu filho contando história da musicazinha, a criança mesmo já conhece, já ouve, né? Então, isso causa uns traumas amanhã. Aí eu disse para você, a gente não pode consertar o mundo, mas a gente pode fazer o que é possível fazer, o que chegou em nossas mãos, entendeu? Isso. E o que eu acho mais é justamente isso, é encontrar pessoas que sonham junto, né? Sonho que se sonha junto, sabe? Dando o braço não para no sentido de qualquer, em prol de qualquer uma outra coisa de benefício próprio, mas verdadeiramente fazer coisas que possam atingir realmente uma necessidade, o suprimento de uma necessidade na população. Principalmente, é preocupante, mulheres, porque a gente precisa, né, cuidar delas, certo? E a gente fala de profissionais de todas as mulheres, né? As atípicas principalmente, e as crianças, os adolescentes, os jovens e os idosos. Não tem como, não.